Bom, nós estamos hoje no nosso quarto e último série do Sermão do Monte. Quero que vocês abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Nós vimos o capítulo 5 em 2 dias, depois o capítulo 6, até me prolonguei demais, né? Mas é que tem tanta riqueza dentro do Sermão do Monte, né? E hoje nós vamos ler o capítulo 7. Só a leitura já é algo assim tão forte para o nosso coração. Todas abriram Mateus capítulo 7? Diz lá: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, os porcos. E aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Despedaçarão. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, vocês os reconhecerão. Porque nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha.
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Fecha de novo seus olhos. Deus, eu sei que nós aqui estamos para receber do Senhor. E como já foi dito, a tua presença aqui é notória. Eu sei que o Senhor está aqui conosco. Então, que todas essas palavras que nós lemos, que são suas, que foram escritas, foram faladas por Jesus e foram escritas pelos seus discípulos, entre no nosso coração de uma maneira especial nesta tarde, quase noite. E fale profundamente a cada um dos teus filhos que aqui se encontram. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, gente, eu preciso falar. Eu senti alguém aqui do meu lado, eu até olhei, porque eu achei que alguém tivesse subido aqui. E aí, eu falei assim, olhei de lado, quase que eu ia perder a presença de Deus aqui com a gente. Eu não sou mística, não, né? Mas é coisa assim que eu senti mesmo, entendeu? Mas é Deus mostrando que Ele está aqui conosco. E a hora que a gente lê assim, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Que ensino que tem esse? Vocês se lembram que no capítulo 5 começa assim, dizendo que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo. Aí ele veio falando todas aquelas coisas que nós já fomos aprendendo. E os estudiosos dizem que o Sermão do Monte é dividido em 3 partes mesmo. A primeira parte, que é no capítulo 5, Jesus fala das bem-aventuranças, da identidade que nós temos que ter nele, a relevância dos seus discípulos aqui na terra como sal e como luz. Isso foi o que a gente aprendeu do capítulo 5. No capítulo 6, já Jesus se concentra em comentar todas as práticas da justiça, que são as esmolas, a oração, o jejum, que a gente viu na semana passada. E agora, nesse capítulo 7, ele vai apresentar para a gente os ensinamentos sobre os relacionamentos, as relações pessoais e a ética da convivência com as pessoas. E quando a gente começa a ver no capítulo 7, aí os primeiros versos, do 1 ao 5, vamos nos concentrar ali, quando ele diz, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Não, da mesma forma que vocês julgarem, ou da mesma forma que vocês medirem, serão medidos para você. A gente já tinha ouvido falar que na oração, né, do Pai Nosso, se você não perdoar, Ele também não nos perdoa. E a gente sabe que se a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, quer dizer, é tão assim forte saber que o que eu tenho que fazer para o meu próximo é aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. E aí a gente sabe que hoje, em dia, as pessoas são assim, o que é seu é meu, ele vai lá, arranca de você. Né? Agora, nós temos que ser assim, o que é meu, eu uso, mas ele pode ser seu também, se você quiser usar. Se nós fizermos assim, nós estaremos ajudando a mostrar o que é que Jesus quer das nossas vidas.
E quando a gente começa a julgar o outro, a gente olha para a pessoa, muitas vezes a gente não gosta naquela pessoa algo que talvez esteja em nós aquilo. E como a gente não consegue olhar para nós mesmos, porque nós estamos com uma viga nos nossos olhos, eu vejo aquele cisco no olho daquela pessoa. Eu vou querer apontar aquela pessoa. Não é que nós não podemos olhar e discernir algo na vida de alguém. Devemos, sim. O discernimento das coisas e a identificação de algo errado na vida de uma pessoa, você pode, sim, ajudá-lo a enxergar, mas não julgá-lo e já condenar. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, não fui com a cara dela, não fui com a cara daquela pessoa, antes mesmo de você conhecer. E a gente sabe que para conhecer uma pessoa precisa tempo, né? A gente fala que tem que comer 1 quilo de sal. Olha que 1 quilo de sal dá para fazer muita comida, né? Quanto que a gente gasta 1 quilo de sal para 3, 4 pessoas numa casa? Eu nem sei, mas eu lembro que a primeira vez que nós fizemos a compra, a gente comprou um sal, mas foi muito tempo que a gente demorou para comprar sal de novo, né? Quando a gente casa, vai fazer a primeira compra, né? A gente compra 1 quilo de sal. Gente, é muito sal. E aí a gente conhece a pessoa. Depois de comer 1 quilo, agora eu não sei quantos quilos já passaram, sei, né? 42 anos junto, né? Aí eu já sei que eu sei. Agora a gente já se olha, já se conhece, dá até no pensar, né? Pensa alguma coisa, eu penso, ele responde, ele pensa, eu falo. Ele falou, caramba, acabei de pensar nisso, eu falo. Quer dizer, por quê? Porque a gente teve aquela convivência longa, né? Mas daí a gente conhece. E mesmo assim, das vezes a gente não conhece, né? Aliás, a gente não se conhece, né? Porque a palavra de Deus diz que ela é faca de 2 gumes, que penetra até juntas e medulas, vai até onde a gente às vezes não sabe, não é? Às vezes uma palavra faz em nós algo que mexe em alguma coisa que estava lá no secreto da nossa vida. E aí a gente não consegue olhar sem julgar a outra pessoa. Depois, aquela palavra hipócrita que ele fala, assim, hipócrita, tira primeiro a viga, né, de você, do seu olho, para ver se você enxerga direito. A palavra hipócrita, no grego, era usada para designar ator que fazia um papel que não era a sua própria vida. E, às vezes, a gente olha para uma pessoa e a gente acha ela hipócrita, sabe por quê? Porque a gente fala assim, não, ela não está vivendo a vida que ela está querendo transparecer. Isso faz com que a gente olhe, mas nós não devemos julgar, porque Jesus disse assim, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Um dia ele virá como juiz. Mas se ele veio salvar e depois ele diz para a gente, ó, toma conta das minhas ovelhas, nós não vamos julgar. Por isso que Jesus falou assim, toma cuidado, não fica julgando as pessoas. Olhe muito bem primeiro para você, para saber o que é que em você também não gosta, tente arrumar em você, para depois você ajudar a outra pessoa. E aqui na nossa igreja, eu acredito que o discipulado ajuda muito. Né? Não que o discipulador vá ajudar só o discípulo, não. Quantos discípulas minhas me ajudaram sempre e me ajudam ainda. Porque aquela convivência de nós trocarmos umas falas, né? E olharmos nos olhos umas das outras, nos ajuda a nos enxergar também. E é isso que Jesus está falando. Agora, vamos ali naquele verso 6, olha que coisa linda. Não deem o que é sagrado aos cães. É lindo não o texto, não, mas o lindo que eu vou falar, porque o texto é forte, né? Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltarão contra você e despedaçarão. Aí eu fiquei perguntando assim, quem são esses porcos e cães? Ontem, quando eu meditava, sabe? E aí
eu fui até fazer uma pesquisazinha assim e apareceu um texto sobre isso. Eu não lembro de quem é o texto, não. Mas é um pastor que colocou um texto no Google. O Google é tão inteligente, né? Ensina a gente tantas coisas. E aí, ele disse assim que os porcos e os cães são as pessoas que, quando a gente vai falar alguma coisa para ela não recebe como sendo uma pérola. Porque uma pérola, se você atirar uma pérola numa pessoa, pode até doer, né? Aquelas pequenininhas não, mas uma pérolazinha um pouco maior, ela vai achar que é uma pedra. E aí, se é uma pedra, o porco pisa nela. Se é uma pedra, um cachorro vai ficar bravo e vai vir para cima de você. E eu falei, mas então, como é que seria essas pessoas? Será que a gente vai olhar para a pessoa e falar, não, aquela ali tem cara que se eu falar, não. Jesus não deixou ninguém de fora. Porque ainda que você falar alguma coisa para alguém, tentando entregar algo divino, que é uma palavra, uma exortação, porque a palavra profética na vida de uma pessoa, ela exorta, ela anima, ela dá força para a pessoa. Só que, às vezes, a pessoa que vai receber não vai gostar daquilo. E aí, aquela pérola que você jogou vai ser desperdiçada. E aí, ele perguntava ali, e aí, a gente não joga a pérola? Não, a gente joga sim. A gente joga a pérola. Se a pessoa não aceitar, talvez a próxima vez você não fale nada. Você somente ore. Porque, ao orar, o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, transforma algo que você sentiu no seu coração para que aquela pessoa passe. Está ruim esse som, né? Aqui. Deve ser a bateria, precisava prestar atenção, e qualquer coisa a gente troca. E então, quando você não souber o momento certo para falar com alguém, porque nós, às vezes, falamos a coisa errada, na hora errada, para a pessoa errada. Mas nós temos um ingrediente em nós que chama-se Espírito Santo de Deus, que ele tem que nos ensinar a falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa. Aí, quando acontecer isso, mesmo que aquela pessoa, de início, possa achar que você está atirando uma pedra nela, porque, às vezes, uma palavra dada dói mais do que uma pedrada mesmo. Mas ela vai passar algum tempo meditando e receberá. Tem uma historinha que conta que um leão estava parado numa selva e vinha passando um burro. Aí ele falou assim, abriu a bocona e falou assim para o burro, cheira aqui, vê se eu estou com mau hálito. E na hora que o burrinho foi botar o nariz dentro da boca do leão, ele comeu o burrinho. A dona vaca, que estava a alguns quilômetros mais longe, olhou aquela cena, mas ela tinha que passar por lá. Daí o leão estava lá. Oi, dona vaca, tudo bem? Cheira aqui, vê se eu estou com um mau hálito. E aí, abriu a bocona assim, ela de longe, ela falou assim, não está não, está com um hálito perfeito. Ele, mentirosa, foi lá e comeu a vaca também. A dona raposa, astuta, ficou de longe observando. E ela falou assim, e agora? É o meu caminho, tenho que passar por ali. Quando chegou perto, o leão falou assim, ei, dona raposa, dá para você perceber se eu estou com mau hálito? Sabe o que é, seu leão? Eu estou resfriada, estou com o nariz entupido e eu estou com muita pressa. E saiu correndo. Moral da história. Às vezes, a gente tem que ser astuto no momento de falar.
não mentiu, mas também se safou. Nós temos que ter estratégia. Essa historinha é uma parábola que eu achei interessante, porque, às vezes, a gente não quer mentir, mas, às vezes, a verdade, em certos momentos, faz com que você se perca. Porque, sabe aquelas pessoas que falam, eu só falo a verdade, mas fala a verdade de uma tal maneira que acaba machucando as pessoas. Por isso, nós temos que aprender a falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa. E, às vezes, o silêncio é melhor com a oração do que algo que você possa fazer para alguém e machucar aquela pessoa. Bom, e aí? E aí, Jesus continuou falando. Peçam e lhes será dado. Puxa vida, quantas vezes a gente já pediu e não recebeu? Mas ele fala, busca e você encontrará. Bata e você receberá. Essas palavras de Jesus sugerem que a oração é algo que a gente receba um cheque em branco de Deus. Não é verdadeiramente isso. Até porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe orar como convém. E, às vezes, nós estamos orando erradamente. Porque nós estamos pedindo, e pedindo mal, como o Tiago fala. Às vezes, é só para o nosso deleite. E Deus não vai fazer algo para nós simplesmente por causa do nosso... de mimar-nos com alguma coisa. Não, Ele não vai fazer isso. Mas Ele vai dar o melhor. E aqui em Mateus, ele só vai falando, se vocês que são bons, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu pai. Só que se a gente for ver lá em Lucas, no capítulo 11, essa mesma passagem, 11, a partir do verso 9, capítulo 11, verso 9, ele diz assim, por isso eu lhes digo, ele fala de novo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Por enquanto é tudo igual. Qual pai entre vocês e o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. E aí, o Espírito Santo em nós já não precisamos de mais nada. Porque o Espírito Santo em nós fará com que nós possamos aprender todas as coisas que Jesus deseja da nossa vida. Porque Ele é que nos dá entendimento. E aí, nós vamos poder usar o que nós aprendemos em Mateus 6,33. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E nós, por exemplo, precisamos orar sempre, mas nós temos dois do trio, do Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos lá em Romanos 8,34, que diz que Jesus intercede por nós. E em Romanos 8,26, o Espírito Santo também intercede por nós. Então, vejam, para orar pedindo algo, sabemos que nós vamos receber, porque nós temos o Espírito Santo e Jesus intercedendo por nós junto ao Pai. E, às vezes, se nós não recebermos alguma coisa que a gente acha que deveria, não é porque Deus não nos quis dar. Porque Ele já nos deu o Espírito Santo, que é o melhor presente que nós possamos imaginar. Porque quando temos o Espírito Santo, as demais coisas são acrescentadas. A tristeza pode vir, mas Ele é consolador. O desespero pode chegar, mas Ele nos abraça e cuida das nossas vidas. Quantas vezes a gente já viu isso em muitas pessoas que passam por problemas que a gente fala assim, meu Deus, eu não conseguiria passar por isso. Mas essa pessoa consegue. Outras talvez não. Por quê?
porque aquela tem o Espírito Santo. E aqui não tem, fica no desespero maior. E o Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo nos dá tudo o que nós precisamos. E aí depois ele vem falando assim, no verso 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Por que às vezes a gente acha assim que parece que o mundo lá fora não enxerga as coisas espirituais? E não enxerga mesmo. Quando a gente estava lá do outro lado, também a gente não entendia. Quantas vezes eu disse assim, eu não consigo ler Bíblia. Eu não conseguia. Parecia que eu estava lendo alguma coisa em outra língua. E agora, por que agora, depois que a gente tem um encontro com Deus, a gente consegue entender o que Deus quer falar com a nossa vida? E quando ele fala que a porta é estreita, é porque aquelas coisas que vêm como multidão, fala assim, a voz do povo é a voz de Deus, mentira, né? Não é? Porque a mesma multidão que falou, crucifica Jesus, né? Era uma multidão, era para crucificar. Estava previsto, mas eles não estavam nem sabendo o que eles falavam. Mas quando Jesus fala no nosso coração e chama você para estar na porta estreita, é porque você não pode levar muita coisa, senão você não passa na porta. A porta é estreita. Tem que passar só você. Sem carregar nada. Sem carregar absolutamente nada. Nenhuma vaidade. Nenhum desespero. É você que vai passar pela porta. Por isso que ela é estreita. As coisas que vivenciamos aqui nesse mundo vão ficar aqui. Deus quer você passando pela porta estreita. Por isso que ele fala, não vai passar todo mundo. Quem quiser carregar muita coisa, não consegue. Aliás, a gente ouve muito falar, né? Que quando você morre, você não leva nada no caixão. Porque não cabe mesmo. Mas não é nem no caixão. É no seu coração. Então, quando Deus quer que nós sigamos o que Jesus fala, Ele quer que nós sejamos felizes, sim, mas com o foco no que Deus tem para nós. E, às vezes, a gente acha que algo especial aqui é o que a gente vai pedir. Mas, como o Espírito Santo intercede por nós, Ele sabe o que nós precisamos para poder continuar vivenciando tudo aquilo que Ele quer para nós. Depois ele vem falando que a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas. Que eles vêm vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E eu fico, às vezes, imaginando, e já passei por isso mesmo, como a gente acredita em pessoas e na sinceridade que a gente vai atrás daquela fala. Porque as pessoas não... Ninguém vai atrás de alguém que acha que aquela pessoa está totalmente errada, não é? Eu acredito que a pessoa tenha o discernimento na hora de que aquela pessoa é boa. Mas como ela está enganada, é a mesma coisa que você beber um veneno por engano e achar que não vai fazer mal para você. Quem vai atrás de algo que não pertence às coisas de Deus, sem saber, ele não está isento de estar tomando esse veneno que vai fazer mal para a vida dele. Porque a palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se você for enganada
espiritualmente por algo que você vai atrás, e você for enganada, mesmo que você acha que você está fazendo alguma coisa boa, você está sendo enganada. Isso é a mesma coisa que ter tomado um veneno. Você vai morrer espiritualmente. Quando eu não tinha ainda tinha conhecido ao Senhor Jesus, embora eu andasse com crucifixo, tinha ouvido falar, quantas vezes, né? Todo mundo ouviu falar de Jesus. Muitas pessoas falam, eu creio em Deus. Mas qual Deus? O Deus que fez todas as coisas? É o Deus que fez o mar. Então, a pessoa adora o sol, adora todas as coisas. Ela está errando. O diabo, ele é perspicaz, porque ele não vai aparecer e falar assim, vem e me adora, né, como o diabo. Porque isso, muita gente, embora tenha os adoradores dele, do diabo, a maioria das pessoas não vão querer adorar diabo, né? Mas ele tem uma estratégia. Ele faz você errar o alvo. Ao invés de adorar a Deus, você tem uma porção de coisas aleatoriamente que você tira o foco de Deus. E aí, você errou o alvo. Errou e vai sofrer os erros. Errou e não vai reconhecer o que Deus tem para você. Tinha uma vez que eu estava com meu pai, eu era novinha, criança. Meu pai nos levou a um passeio. E ele falou assim, eu tenho um amigo, ele chamou de amigo, né? Eu tenho um amigo que tem uma fazenda aqui perto, vamos lá. E meu pai falava desse cara, só que fazia muito tempo que ele não via esse homem. E quando nós chegamos na fazenda, tinha uma porteira muito bonita. Ele falou assim, eu queria falar com fulano de tal. E perguntaram assim, qual é o seu nome? Tá? Falei, meu pai deu o nome dele. E ele falou assim, eu fui amigo de infância dele e tal. O cara abriu a porteira e nós entramos. Quer dizer, meu pai lembrava de detalhes da vida desse cara. E quando nós chegamos lá na casa da fazenda, o cara olhou de lá de cima da janela e não reconheceu meu pai. E meu pai ficou muito triste. Engraçado que depois de muitos anos, porque essa história aconteceu quando eu era pequena, eu devia ter uns 12, 13 anos, mas nós ficamos muito chateados porque essa pessoa fez isso com o meu pai. E meu pai saiu de lá triste, né? Porque ele falou, puxa, eu fui lá, eu conheci esse cara, tal. E quando eu li essa passagem aqui, depois de muitos anos, e ontem, quando eu estava estudando de novo, me veio essa história. O meu pai conhecia o cara, mas o cara não conhecia o meu pai. E não recebeu o meu pai. Já pensou? Nós estamos aqui falando de Jesus. Você lê a história, sabe todas as coisas de Jesus, e quando você chegar lá no céu, ele fala assim para você, não te conheço. Difícil isso, né? E eu perguntei assim, Senhor, o que é que faz com que o Senhor nos conheça? Porque nós estamos aqui, ó. Nós conhecemos ao Senhor Jesus. Quem vai chegar lá e o Senhor vai falar, não te conheço? Aí ele fala, mas olha, eu profetizei no teu nome, em teu nome expulsei demônios. Então ele dirá, nunca os conheci. E aí, mais uma vez, eu fiquei preocupada com esse versículo. E pedi para o Senhor uma resposta.
ele não me respondeu. Mas quando eu li um pouquinho assim, não me respondeu assim, da maneira que eu imaginava que tivesse que me responder. Ele diz assim: afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Como é que alguém que expulsou demônio, fez milagres, e ele fala no nome dele, e ele fala que ele não conhece e manda a gente afastar porque fez o mal? É por causa do coração. Porque todas as vezes que nós fizermos algo no nome do Senhor Jesus, com uma intenção diferente, ou com segundas intenções, lembra? Orou para aparecer para os outros, já recebeu a sua recompensa. Deu a esmola, com todo mundo ficou sabendo, já recebeu a recompensa. Deus não vai fazer nada mais por você, a não ser que você faça com o único intuito de honrar o nome do Senhor Jesus. E isso é forte. Isso a gente tem que prestar atenção. E não é fácil, por isso que a porta é estreita. Por isso que a gente tem que se despojar de todas as mazelas da nossa vida, na alma, na mente e no coração. Jesus não veio aliviar nada. O Sermão do Monte não é algo para se ler e achar que é só bonito. Não é. Ele vem falando de todas as coisas que nós devemos ser: prudentes, não insensatos, de coração puro, não de pessoa com segundas intenções. Porque ele nos dá essa ferramenta, dizendo que Jesus está intercedendo por nós, que sem ele nada faremos, como a Mari falou e lembrou aqui, e eu tinha dito assim: Jesus, como que a gente consegue absorver as coisas de uma maneira onde esse ensino que nós queremos transmitir e falar e adquirir não seja só da boca para fora? Porque sem ele nada somos. Nós precisamos da presença dele. Não só na aparência, não só ser hipócrita, vivenciar a vida que a gente não vive. E isso ninguém consegue ver, né? Mas Deus vê. Então, o versículo 23 desse capítulo 7 foi o que mais me deixou preocupada quando eu estudava. No final da primeira parte, né? Não os conheci. Eu quero que a gente saiba que nós temos que conhecer ao Senhor, mas ele também tem que conhecer a gente. Nós temos que nos mostrar para ele. Como é que a gente faz isso? Como? Fala. A bala está fazendo a minha garganta melhorar, mas barulhinho, né? Me fala, eu queria que alguém falasse aqui agora. O que é que faz Jesus conhecer a gente? Fala aí. Nosso coração, mas como é que a gente pode... Quando é que a gente conhece alguém? Quando tem o quê? Conversa, intimidade. Então, olha, acho que de tudo que a gente tem aprendido na palavra de Deus, acho que a parte mais essencial de tudo é a intimidade com o Senhor Jesus, a oração. Quando você ora, Deus se funde com você. Sabe? Você, no seu tempo a sós, aqui é legal? É. Nós tivemos aquele momento, a gente estava sentindo a presença do Senhor, porque onde dois ou mais reunidos, ele está presente, é claro, é maravilhoso. Mas, se você quer ter uma vida com o Senhor
de verdade, você tem que orar muito. Você tem que clamar. Você tem que colocar diante dele todas as mazelas da sua vida, todas as suas angústias, conta tudo para ele. A Beth está aí, eu quero até falar de novo. A Beth me ensinou a fazer uma coisa que agora eu já tenho 3 cadernos. Eu escrevo carta para Deus todos os dias. Alguns dias talvez não, mas todos os dias eu escrevo alguma coisa para Deus. As minhas tristezas, as minhas preocupações. Fica ali registrada. E, às vezes, quando eu estou muito chateada, não estou nem conseguindo orar, eu pego aquele caderno e começo a ler. E, às vezes, eu falo, meu Deus, eu tive coragem de falar isso para Deus, assim, dessa... Porque, às vezes, eu estou ali falando. Mas por quê? Porque ele é meu amigo. Para ele, eu posso contar tudo. Eu sei que, às vezes, o Espírito Santo é fofoqueiro. Ele pega e faz alguma coisa aí, a gente fala, nossa, parece que alguém contou para alguém, né? Porque a gente fala assim, esse pastor está pregando o que eu estava precisando ouvir. Acho que o Espírito Santo contou para ele. Eu estava contando hoje mesmo da minha irmã. A conversão da minha irmã foi assim. Ela entrou a primeira vez no pastor falando tudo. Ela falou assim, nossa, alguém acho que me conhecia aqui. Mas é assim. Mas quando você fala para o Senhor, você se derrama para o Senhor, ele vai se derramar para você também. E aí, com certeza, naquele dia, você não vai ouvir dele isso. E quando ele falou isso, logo em seguida, ele fala, portanto, quem ouve estas minhas palavras, nós estamos ouvindo aqui, né? Nós lemos. Quando eu li, eu ouvi o que eu estava falando, vocês estavam ouvindo, mas não é só para ouvir. Tem que fazer o quê? Praticar. Praticar. Se você praticar todas essas coisas, não ficar julgando a pessoa. Tira primeiro a trave do teu olho, para depois você ajudar a tirar o cisco do olho de alguém. Tudo isso faz com que a gente viva uma vida que agrada ao Senhor. E vocês sabem que, quando a gente está aqui no púlpito falando alguma coisa, a faca ela tem dois cortes, ela está cortando aqui também. Quando eu estava meditando, era uma coisa, mas agora que eu estou falando, eu estou ouvindo também. E, às vezes, me dá até... Assim, gente, é forte demais, é forte demais. Nós vamos conseguir? Vamos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos mais ou menos, naqueles em que a gente não sabe o que faz, naqueles em que a gente está parecendo que acabou tudo, ele vai fazer. Por quê? Porque ele disse que se nós conhecêssemos a verdade nos libertaria. E a verdade é o próprio Jesus. O próprio Jesus. E ele disse assim, que se essa pessoa que está praticando, vai construir uma casa. E essa casa somos nós mesmos. Uma casa fortalecida na rocha. A rocha é a pedra Jesus, né? É aquele alicerce. Conseguiu desligar, né? Quando que uma casa cai? Nós estamos vendo aqui no Brasil, a casa de muita gente caiu, né? Quando alguém descobre algo de uma trama, tem até esse termo, né? Ih, a casa caiu. Por quê? Porque a casa não foi construída numa rocha. Foi construída numa mentira, foi construída em algo fraudulento, não tem alicerce de sustentação. A casa cai.
Mas os prudentes não fazem a casa em lugar que vai ruir. É isso que Deus quer que nós façamos. Porque daí se vem chuva, se vem tempestade, vai sustentar. E ela vem. Porque o sol nasce para os bons e para os ruins, para os justos e para os injustos. Nós não estamos imunes só porque estamos seguindo ao Senhor Jesus. Se a pessoa que é crente acha que está ileso de passar por qualquer coisa, está se enganando. Porque nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. E eu quero finalizar lendo só o Salmo 23. Porque ele é o bom pastor. Ele veio para dar a vida e ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar no vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele coloca segurança para a gente.